Olá, Pedro, seja mais uma vez muito bem-vindo à nossa empresa. É com a satisfação imensa que a gente recebe você e quero saber, né, do que você traz de novo hoje para a gente. Rafael, tudo bem? Queria que também acolher as meninas da empresa, a Rafaela, a Eva, a Diana. É uma alegria novamente estar aqui junto com vocês e hoje para trazer uma novidade muito importante, né? Que é trabalhar cada vez mais esse quesito do plano estratégico, entender como ele é importante para o dia a dia da empresa. A gente vai trabalhar hoje uma ferramenta que você já conhece, que é o plano de ação, mas a gente vai trabalhar só no segundo momento. No primeiro momento, a gente vai trabalhar agora uma ferramenta nova. Vocês já caminharam bastante nessa metodologia, né? Hoje a gente já está no 8º encontro, né? Olha que maravilha. Então a gente já conseguiu perceber esse dinamismo que a proposta acontece, já conseguimos perceber também que a empresa já está apresentando no penúltimo encontro, trabalhando sobre o indicador, aquele que foi que é um ponto-chave dessa metodologia. E hoje a gente vai trabalhar a ferramenta 5W2H, tá certo? Mas vocês não se preocupem não, o nome pode ser estranho, mas ele é muito fácil de entender e ele também é muito bom de se trabalhar com ele, porque ele vai estar presente no dia a dia da empresa, então vocês vão conseguir visualizar ele e entender melhor ele. E a gente vai trabalhar com ele principalmente com a solução daquilo que era o gargalo de vocês, daquilo que vocês precisavam, já trabalharam na prototipagem, validaram aquele protótipo, né, que isso foi muito importante, e agora quais ações serão precisas que a gente possa realizar na empresa para exatamente chegar à solução. Tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês, se vocês também quiserem trazer alguma novidade para mim, fiquem à vontade, que eu gosto também muito de ouvir vocês são importantes nesse processo. Compartilhar aqui com vocês a minha tela, tá bom? Para a gente ver essa ferramenta que eu acabei de mencionar. Pronto, essa ferramenta, inclusive, está lá naquele arquivo que está sendo compartilhado com vocês, né? O Jamboard da empresa de vocês, da cafeteria. Então, a gente vai trabalhar aqui com ele. Essa é uma ferramenta de planejamento estratégico. A gente sabe que o planejamento ele é muito importante porque ele nos ajuda a definir as metas necessárias na empresa, como também ele vai fazendo com que a gente vá acompanhando isso, vá monitorando isso. E hoje a gente traz aqui essa ferramenta que ela é uma extensão do plano de ação. Vocês podem até ficar questionando, mas Pedro, isso a gente não já trabalhou no plano de ação? Ele é diferente do plano de ação. Por quê? Porque o plano de ação ele pode ter sido elaborado com uma visão mais geral do ponto de vista das ações, e agora aqui ele é mais peculiar, mais particular, mais detalhado, né? E essa ferramenta é o que vai ser trabalhado no dia a dia. Então, aqui a gente tem 7 colunas, e essas 7 colunas é que vão nos ajudar a entender as nossas ações. Nós temos a coluna do que é exatamente para entender o que é a ação que vai ser executada, o que é que vocês estão planejando, o que é que vocês querem estabelecer. Temos a coluna do porquê. Por que que essa ação é necessária? Por que que a gente vai trabalhar isso? É muito importante entender isso, porque você pode pensar em uma ação e ela não ser necessária. Então, essa pergunta do porquê vai nos ajudar a entender a necessidade da ação. E, principalmente, a prioridade. Ela é uma ação que precisa ser executada agora, que a gente vai ver no quando. O quem é nomear alguém da equipe de vocês que vai ficar responsável pela execução dessa ação, e aí também é a pessoa da monitoração, da organização, e é muito bom a gente colocar para cada ponto, para cada pingo no i, o responsável. Porque na hora de fazer a monitoração, o monitoramento, você conseguir identificar quem era o responsável e com quem você precisa contar para entender se a ação foi executada ou não. O onde é do ponto de vista do lugar, do local onde a ação vai ser executada, né? Onde que a ação vai ser organizada, executada. O quando é o tempo, o cronograma. Você vai tentar bem elaborar para essa ação um tempo, vai exatamente estipular um tempo para que ela possa ser executada. Como? Aqui já é do ponto de vista da metodologia, né? Aquilo que vocês vão utilizar para resolver essa ação. E quanto é do ponto de vista do custo.
A gente até queria dizer que para vocês, ser bem sincero e a gente poder meditar junto, sempre a gente pode procurar uma ação que tenha um menor custo, mas às vezes serão necessárias ações que, para ela causarem um impacto maior, também vai ser necessário a gente dispendiar de um custo maior, certo? Então, sempre se essa ação vai ter algum custo, a gente não vai deixar de considerar ela, não. Pode, inclusive, considerar o custo para depois a gente ver, inclusive, do ponto de vista da prioridade, de como a gente pode estabelecer, tá certo? Sobre esse plano de implementação da solução, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem entender melhor algum passo para a gente passar já para a ação? Pedro, na verdade, eu tenho uma dúvida. Diga lá, Você Rafaela. falou sobre o plano de negócio, que a gente meio que vai dar uma puxada, né, para cá. No caso, a gente vai ter que inserir todas as ações do plano de negócio nessa outra tabela ou não? O plano de negócio, ele serve para que a empresa possa entender como é que está o perfil dela, né? Isso Desculpa, que plano de negócio não, plano de ação. sim, muito bem. O plano de ação, outra ferramenta que, inclusive, nós estamos trabalhando nesse arquivo do Jamboard, como eu falei, ele é mais geral, né, do ponto de vista dos problemas mais gerais da empresa, inclusive que serviu para depois a gente priorizar aquele problema determinado. Esse plano de implementação, como o próprio nome diz, nós vamos nos deter a partir da solução que o protótipo apontou. Vocês não fizeram a prototipagem a partir do problema que vocês tiveram? Agora eu pergunto a vocês, quando vocês validaram o protótipo, ele apontou alguma ação, ele apontou para a solução mais geral daquele problema? Então, é essa ação que a gente vai implementar a partir desse planejamento, a partir desse Entendi. plano, tá ok? Muito obrigada, Pedro. Pronto. Então, agora a pergunta que não quer calar é essa. Qual é a ação que o protótipo aponta para que a gente já possa pensar que ela... Na verdade, a gente vai resolvendo, estabelecendo aqui coluna por coluna, né? Vamos ver aqui a coluna do quê? Quais são as ações que a gente pode realizar para que dê validade ao protótipo e que a gente consiga o resultado através da solução que é o nosso problema? No caso, Pedro, a nossa solução, né, é a degustação, né? A degustação em locais parceiros dos nossos produtos, de forma a mostrar como os nossos produtos são gostosos e atrair diversos clientes para a nossa cafeteria. Pronto. Então, a gente tem que partir daí, não é isso? Pronto, o protótipo, que ele já era do processo da degustação, como eu lembro que vocês elaboraram isso, ele vai apontar agora para a degustação, porque inclusive foi o tema do nosso encontro passado, para demonstrar a diferença, que o protótipo era o desenho para a degustação, não é isso, Rafaela? Tá sendo Isso. claro? Então, eu posso colocar aqui como ação que o protótipo aponta já a degustação dos produtos, ok? Isso. Perfeito. Pedro, pelo que eu entendi também, que você até apresentou, que esse o quê é a ação que a gente vai... São todas as ações voltadas para sanar esse problema prioritário, né? Que, no caso, nossa ação maior é a degustação. Então, eu entendi assim, eu não sei se eu entendi errado, né? Mas você pode... Não, diga aí que a gente vai conversando aqui. Aqui não tem esse que sabe mais, que sabe menos, não. Aqui a gente vai conversando e vai compreendendo. Porque, como até a Rafaela falou, a gente tinha várias outras ações, mas que não estavam, algumas não estavam ligadas à degustação, né? E aí, aqui, pelo que eu vi, a gente só vai trabalhar ações voltadas para a degustação. Mas essas ações, elas seguem uma ordem ou a gente pode ir colocando assim, de acordo com o que a gente vai pensando? Eva, as ações que a gente vai elaborar aqui, elas foram apontadas a partir da resolução do protótipo, certo? Se a degustação ela desencadeia uma outra ação, a gente deve apontar aqui no plano de implementação. Por quê? Porque a gente percebe que se para executar a degustação a gente tem que executar umas outras tarefas chaves, é importante que tudo esteja alinhado para que a gente consiga o resultado da implementação. É isso que é o planejamento estratégico, apontar num plano, né, fazer objetivar, colocar aqui aquilo que a gente deseja, mas de maneira organizada, de maneira planejada, para que a gente consiga o resultado. Da degustação, você aponta que são necessárias outras ações para ela acontecer, ou você vê ainda, além da degustação, outras ações que o protótipo apontava?
Pedro, porque assim, eu fazendo uma análise bem ampla, né, tendo essa Pronto. visão mais sistêmica, eu percebo que antes da degustação em si, a gente vai ter que ter algumas ações anteriores, tipo, Ah, como questão então a do degustação treinamento. vai ser o caso de alguma outra, né? Eu acho que a degustação vai ser a realização em si do que a gente quer. A gente vai chegar lá, mas eu acho que antes de chegar na parte da degustação, eu acho que a gente vai trabalhar assim uma trajetória do pré-degustação, degustação e pós-degustação. Show de Assim, bola, isso mesmo, Eva. é o que Você eu compreendeu tô. aqui o que é o plano de implementação. E agora, o que a gente colocaria como o pré-degustação? Qual seria essa ação? A parceria, né? Conseguir os parceiros, talvez, seja o primeiro passo. Ou o Vocês treinamento podem. seria o primeiro passo? Eu acredito que o treinamento é importante, né? Dessas duas promotoras que irão Não, agir o lá. treinamento é importante. Eu estou dizendo, tipo, Pela cronologicamente. ordem. Ah, tá. Então, os fornecedores, né? A gente ia a campo em busca dos fornecedores que a gente... Ou fornecedores não, desculpe, os parceiros, né? Os estabelecimentos Os parceiros. Que parceiros. no caso, gente, a gente já está finalizando, né, esse processo. Mas eu acho que é bom a gente colocar para a gente ter noção de por onde foi que a gente começou. Certo, certo, compreendido. No caso, Então, essa realizar parcerias é uma coisa que a gente já está concluindo. eu posso colocar aquele, inclusive, como inicial mesmo, tá bom? Ok. Parcerias, e agora eu vou colocar treinamento, né? Treinamento da equipe da degustação, né? Das promotoras, no caso, né? Mas pode ser equipe também. Acho que Para o treinamento das promotoras. E aqui é as Agora, parcerias. eu queria só ver uma coisa assim com vocês. Porque assim, a gente vai. Tipo um passo a passo do que a gente vai executar. Aí eu estava vendo aqui que o treinamento a gente decidiu que vai ser 2 promotores, então a gente vai ter que, digamos que, selecionar, fazer uma seleção dessas meninas, no caso. Ou a gente vai pegar alguém da empresa. Eu acredito que em relação a isso aí, a gente também poderia até ver com essas empresas terceirizadas que já dispõem de promotoras, né? E elas já têm um treinamento básico inicial de como abordar clientes. Elas só não teriam o conhecimento do nosso produto ainda da cafeteria, mas a abordagem em si, ela já tem uma noção. Então, acredito que seria interessante a gente pegar dessas empresas de eventos que já trabalham com essa questão de terceirizar as promotoras. Isso, Eva. Então, Eu acho que em cima do que a... Desculpa. Pode Eu acho que em completar, cima do Rafael. que a Diana falou, essas promotoras podem trazer para a gente uma expertise, né? Já desse tipo de metodologia. Acho que elas não vão saber sobre o produto da gente, mas a gente faz um treinamento, mas essa expertise de como apresentar o produto, de como atrair o cliente, eu acho que é um ganho para a gente, sabe? Esse contato. Então, acredito assim, que como a gente já está decidindo que vai contratar uma pessoa assim, já que tem uma ideia, né, de uma equipe terceirizada, de uma empresa terceirizada, então acho que antes de realizar o treinamento, a gente vai fazer a contratação delas, né? ele já incluiu ali, inclusive, seleção e treinamento. Eva, eu tentei aqui, então, sintetizar em uma ação essa tarefa que você está dizendo, né? A seleção da equipe, essa seleção que é a contratação do serviço terceirizado, ou uma seleção das próprias pessoas da cafeteria, que isso vocês podem discutir. Essa discussão aqui ela é muito rica e muito boa. Aí eu estou apontando aqui e tentando sintetizar como seleção e treinamento das promotoras. Mas se você quiser separar, você é quem decide. A gente pode separar essa ação em 2 outras atividades. Queria ver a opinião dos demais da equipe, porque eu penso que no treinamento, eu acredito que a Rafaela, como ela está à frente da nossa equipe da cafeteria, ela pode repassar esse treinamento para elas, para ficar uma coisa assim mais específica da nossa cafeteria, dos nossos produtos. Apesar de que a gente já quer pegar uma pessoa que tem habilidade de comunicação e tem experiência com degustação de produtos.
Ok. Mas aí eu acredito assim, que esse treinamento, para a gente, quando for na parte do quanto, né, ele não vai ter um custo. Já a contratação das meninas vai ter um custo para a empresa, porque a gente não faz parte do nosso corpo de colaboradores, então a gente vai ter que Não, fazer um tranquilo, esforço. tranquilo. Mas como se a gente colocar as duas numa única ação, o quanto vai ser o valor das duas ações juntas? Pronto, então tá ótimo, Pedro, entendi. Então pode ficar assim? Pode. Ótimo. E Então, vamos lá. seria o pós-degustação que você estava apontando, Eva? Aí, se alguém da equipe tiver alguma ideia, porque no momento eu ainda estou pensando Tá, quais são as tranquilo. ações que a Fique à gente vontade. precisaria fazer. Acho que o pós-degustação, eu acho que o pós-degustação seria a percepção do cliente sobre o produto, né? E também, se esse Ótimo. produto já estiver disponível para venda no local, a gente pode mensurar o quanto esse produto saiu depois da degustação, qual a opinião do cliente, qual a repercussão dele nas redes. Eu penso que aí tem duas ações, sabe, que a gente pode unir e que a gente pode chamar de uma só, no final das contas, né? Que acho que eu posso definir como percepção do cliente mesmo, sabe, sobre o produto, de modo geral. Vamos deixar essa ação um pouco mais objetiva, Rafael, porque quando a gente coloca aqui percepção dos clientes, pode parecer, se uma outra pessoa estiver visualizando o seu plano, por exemplo, algum outro funcionário, colaborador da sua empresa visualizar, ele pensar que essa ação seja do ponto de vista externo, né? Não é uma coisa que depende de você, a percepção dos clientes. Mas se você diz que eu quero mensurar a qualidade ou a quantidade da percepção dos clientes, aí isso já é uma ação que vai depender da equipe de vocês. Tá ok? Esses produtos já estarão à venda, né? Pronto. Esses produtos já estarão sendo comercializados. A gente vai... já vão estar no cardápio, correto? Correto. Sim, perfeito. Pronto. Então, a gente precisa primeiro saber como esses produtos saem depois, tá? A venda desses produtos, mensurar a venda de produtos. Essa é a ação. Como foi? Pronto. A última ação seria mensurar a saída dos produtos. É isso? Exatamente. Ótimo, ótimo. Pronto, perfeito. Então, vejam, o nosso protótipo nos indicou uma ação, que essa ação é a degustação. Mas para que a gente possa elaborar de forma estratégica a degustação, a gente precisa de outras ações encadeadas por ela. A gente vai precisar realizar as parcerias, fazer a seleção e treinamento das promotoras para a degustação, executar a própria degustação e depois tentar mensurar como é que está sendo a saída dos produtos a partir da atividade. Então, essa é a implementação que a gente vai finalizar aqui todo esse processo a partir do protótipo. Então, vejam como é importante essa metodologia, né? Embora que lá no início a gente tenha dito que ali ia durar 4 meses, vocês pensaram que ia ser muito tempo, não, a gente já está no encontro 8 e já está vendo o resultado, né? Já está sendo positivo. Então, os próximos encontros, vocês vão ter cada vez mais ganhos com isso, né? Agradecer mais uma vez a participação e a colaboração de vocês junto ao nosso projeto. Então, continuando aqui a implementação, depois de o que, a gente vai responder quem, ou por quê, na verdade. Por que essa ação é necessária? Ou por que essa ação precisa ser executada, né? Por que nós precisamos realizar parcerias? Eu acredito, Pedro, que a gente precisa das parcerias para que os nossos produtos sejam vistos por outros clientes, para a gente alcançar por novos uma gama clientes. maior, né, ampliar a visão dos produtos, né? Não, eu acredito que é diferente.
Deixa eu ver aqui se eu consigo chegar Vamos aqui a um conversando. ponto O raiz. diálogo é o Então. melhor caminho para a gente chegar no consenso. Pronto, vamos lá procurar entender. A gente está partindo aqui da ação principal, que é a degustação. Então, a gente realizou essas outras ações. Então, analisando realizar parcerias, a gente vai ver aqui o porquê. O porquê de realizar parcerias é para a gente poder praticar a ação degustação. Então, a gente vai realizar essas parcerias para a gente poder estar efetivamente trabalhando a degustação nesses parceiros. Eu vejo por essa forma, por esse ângulo, que a gente está trabalhando aqui a partir da ação degustação. Então, a gente está realizando as parcerias porque precisamos implementar a ação degustação. Eu vejo por esse olhar, entende? Ver o que é que você pode nos ajudar, Pedro. Ótimo. Vamos ouvir a Rafaela, que ela tinha apontado que queria falar também. Diana, eu entendo o que você está falando, realmente é isso. Mas eu queria ver se a gente conseguia tirar a palavra degustação de todos os porquês, porque realmente, como veio de degustação, tudo é para a degustação. Mas por que precisamos da parceria? A gente poderia fazer uma degustação sem a parceria, entendeu? Eu acho que é mais aí. Por que parceria? Porque através da parceria nós vamos conseguir divulgar os nossos produtos, fazendo uma divulgação mútua, sem muitos gastos, talvez, entendeu? Sem precisar elaborar muitas coisas. É um marketing de coparceria, né? Que chama, eu acho. Mas eu não estou entendendo, porque assim, a partir do ponto raiz, o que está sendo analisado aqui não é a ação degustação? Isso. Nesse porquê, não. Nesse porquê é porque realizar parcerias. Deixa eu ver só se eu consigo ampliar aqui melhor a visão da Diana. Certo. Diana, eu iniciei exatamente falando sobre isso, que a implementação vai ser a indicação do protótipo. O protótipo indicou a degustação. Vamos visualizar esse fluxograma, esse desenho, tá ok? Protótipo, degustação. Só que agora, para a gente implementar a degustação, foram apontadas outras ações. Essas ações, elas estão vinculadas à degustação, mas elas são independentes. O motivo delas é independente, quem vai ser o executor, o local, o como, o quanto, tá entendendo? Então, agora a gente vai poder pensar a realização da parceria, por que ela é importante? Nós já sabemos que ela é o desencadeamento da degustação, mas por que ela vai ser importante? O Rafael, inclusive, já tinha apontado isso, da ampliação, da oportunidade de fazer com que os seus produtos possam ser mais conhecidos. E isso é importante. Mas a gente não... O que você falou também é muito interessante. Nós não podemos perder de vista que é uma ação que é da raiz. Mas agora, por que ela é necessária? Aí ela vai ser necessária exatamente para isso. Porque quando vocês tiverem um leque maior de clientes visualizando o produto de vocês, a degustação vai conseguir realizar o problema que é da atração de novos clientes. Conseguiu compreender, Diana? Compreendi, Pedro. Obrigada. Pronto. Isso. E então, a gente coloca como o porquê de realizar essa ação. Aqui eu estou só apontando os chaves, mas quem planeja tudo, quem faz isso é vocês, tá bom? Eu acredito que o que a Rafaela falou, depois dessa sua explicação, acredito que é o que vai se encaixar mais. Eu poderia até diminuir de uma forma talvez mais objetiva, colocar para alcançar outro público-alvo, talvez, né? Chamar a atenção de outros clientes que ainda não fazem parte da cafeteria, ampliar o nosso público. Pronto, acho que seria talvez esse o porquê. Então, essa ação é necessária porque é preciso ampliar o público da cafeteria. Seria isso? Ampliar o público da cafeteria. Ok? Ou vocês acham que seria mais a área do coworking, não, da coparceria que eu tinha comentado estabelecer antes também. coparcerias, né? Eu acredito que o principal objetivo realmente é atrair mais clientes, aumentar o nosso público mesmo. Ok. Muito bem, então aqui a gente já está bem encaminhado. Quem vai realizar a ação das parcerias? Pedro, a gente até tinha colocado num plano de ação anterior, não sei se você lembra, que se eu não me engano, era o Rafael, né? Que estaria à frente, que já é uma coisa que já está ocorrendo, e também um colaborador que é seu xará, o Pedro também, né? Então, continua com eles?
Isso, porque eles já estão, né, nesse processo, acredito que eles podem continuar. Vou colocar aqui. Pronto. Onde? Onde que vai ser executada essa ação? Vai ser diretamente nesses estabelecimentos, né? Porque eles vão até o local. São estabelecimentos da região, restaurantes, salões de beleza. Acho que talvez quem possa falar para a gente onde é que ele está fazendo essas reuniões seja o próprio Rafael, né? Dizer se ele está indo até o estabelecimento ou se o estabelecimento está vindo até a gente, como que tem sido essa negociação. Rafael, só o seu microfone está desligado. Pronto. Na verdade, eu tenho conseguido visitar pessoalmente, junto com o Pedro, algumas empresas, e a gente tem tido um retorno muito interessante. A gente tem feito o encontro presencial, claro, seguindo todas as medidas de segurança, né, de proteção contra a Covid, e tem sido muito bacana. Alguns dos empresários inclusive, visitam a nossa cafeteria, né? Ótimo, isso é muito interessante porque eles querem, já que a gente se propõe a experiência, eles querem perceber essa experiência, querem sentir essa experiência. E alguns a gente tem conversado também através por meio das plataformas. Ótimo, muito bem. Então, aqui no local eu posso colocar que essa parceria está acontecendo tanto na própria empresa parceira, como também na sua... por meio virtual. No caso dos estabelecimentos, como também virtualmente, né? Uhum. Ok. Então, pessoas, agora a gente vai fazer a completação aqui da nossa tabela, do nosso plano, né? Então, agora a gente vai olhar para essa ação e vai pensar quando que ela pode ser realizada. Essa ação precisa de quanto tempo para ser realizada? Vocês acham que conseguem realizar ela no período curto ou no período maior de tempo? Rafael, você que está nessa ação, como é que você vê, como é que você analisa o quanto tempo ela precisa para ser executada? Pedro, nós já temos uma quantidade significativa de empresas que a gente já, como eu já havia lhe dito, né? Nós já temos o que a gente precisa para essa degustação, a gente já considera suficiente, tá? Não sei se você compreendeu, se eu me fiz também compreender. Não, tranquilo. Mas eu acredito que o período de um mês é suficiente. Pronto, inclusive, ótimo. Então, aqui você vai... o mês seria o tempo para essa ação ocorrer, certo? Então, se você já tem empresas, aí você vê como que vai executar a ação. Se não, você ainda tem um mês para ver se inclui mais uma, se faz alguma novidade nessa ação com a captação de outra empresa, tá ok? Pronto. Sim. Agora, o como que a gente pode realizar essa ação é a metodologia. Qual é a forma que vai ser estabelecida a parceria? É através de negociação, vocês vão, por exemplo, oferecer alguma contrapartida para essa ação a ser realizada, e isso vai despendir algum custo. Como é que vocês pensam, do ponto de vista da metodologia, a forma como essa ação precisa acontecer? No caso, como ela já vem acontecendo, né, Pedro? Acho que a gente pode falar só como ela tem sido feita. Realmente são negociações, nós oferecendo o cafezinho no local deles e oferecendo, e se eles aceitarem, nós vamos fazer panfletagem do local deles na nossa cafeteria, sempre procurar indicar esses locais quando alguém for na cafeteria, perguntar, né? Aquela conversa que a gente teve de marketing mútuo. Ok, então eu coloquei aqui para a gente precisar entender.
que é a forma como vai acontecer a negociação, e a contrapartida que vocês estão oferecendo é essa troca de divulgação, né? Isso que você está falando do marketing, o co-marketing ou marketing mútuo, né? Ok? Certo. Vocês, essa ação está custando alguma coisa para vocês? Como é que vocês já conseguem mensurar isso? Ou se vocês acham que tem um capital ainda para gastar dentro dessa ação, como é que vocês analisam esse ponto de vista? Pedro, na ação realizar... Desculpa. Na ação realizar parceria, a priori, o custo são os custos de se deslocar até a empresa, né? O custo do software, são os custos comuns. Não há, a princípio, nenhum custo específico voltado para a construção de uma coisa específica. Isso não existe. Então, a gente pode considerar, se a equipe concordar, que é uma ação sem custos. Então, a gente pode mensurar isso aqui, indicar, né? Então, é uma atividade que não vai ser necessário nenhum. Show de bola, muito bacana. Então, veja, a gente conseguiu aqui compreender essa ação, inclusive é uma ação que já está sendo rodada entre vocês, já faz parte do dia a dia da empresa, e agora a gente vai, então, para aqui o outro encaminhamento. Então, agora a gente vai analisar essa segunda ação, da seleção e treinamento das promotoras. Por que que vocês acham que essa ação é necessária? Pedro, nós temos um produto que a gente está... que tem seus valores, né? Seus valores próprios, né? Um produto diferenciado. E a gente, embora essas promotoras possuam a expertise, já a prática desse método, mas a gente precisa dizer para elas, alinhar com elas, ou com eles, né, se for o caso, o que a gente quer passar com o nosso produto. Tá? Então, acho que é muito importante que todo o time, inclusive quem está chegando, esteja alinhado com o que a gente quer transmitir por meio do produto. Ótimo. Então, é isso mesmo. Acho que alinhamento, né? Uma questão de alinhar sobre o produto. Tem mais alguém que quer dar alguma opinião sobre o porquê que essa ação é necessária? Não, acho que o que o Rafael falou está correto. Talvez eu mudaria alguma palavra, botaria explicar, né? Ensinar sobre o produto, algo do tipo. Mas alinhar também, acho que está correto, sim. Não tem... É exatamente para isso o treinamento, de fato. Para que elas possam falar com propriedade sobre o nosso produto. Mas aí a gente está verificando só o porquê ligado ao treinamento. E a seleção, como é que a gente pode também verificar o porquê da ação, seleção? Que a gente está vendo só a seleção. O que é que você acha, Rafael? A seleção se dá em razão de primeiro, ver quem está apto, né, dentro dos critérios de comunicação, de compreensão do que é o nosso produto, né? Acho que é isso. Eu acho que vocês ainda estão, talvez, concebendo essa ação como duas ações separadas, mas ela não é. Ela é uma ação conjunta, embora ela tenha duas fases, talvez, a primeira e a segunda. A justificativa dessa ação é uma só. Por exemplo, por que a gente precisa selecionar e treinar as promotoras? Talvez, fazendo uma síntese do que eu ouvi de vocês, eu não sei se isso está correto, vocês que vão dizer e vão apontar se sim ou se não, porque isso tem que ser o empresário que tem que preencher. Vocês precisam fazer essa seleção e esse treinamento para melhor organizar e desenvolver a degustação. Então, essa é a causa dessa seleção e desse treinamento, que é isso que o Rafael está falando, é ter um desenvolvimento alinhado, né? Ter um desenvolvimento da degustação de forma clara, objetiva, que as pessoas entendam aquilo que as meninas internalizaram e estão passando para o cliente que está ali participando da degustação. Eu sei qual é o porquê. Pronto, juntando os dois. Ter promotoras capacitadas para apresentar o nosso produto.
tanto a seleção quanto o treinamento para essa mesmo, tem esse mesmo porquê. Pronto. Vocês conseguem perceber que essa é uma ação conjunta, a seleção e o treinamento? Dá para entender isso? Sim. Certo. Então, a justificativa... Inicia-se com a seleção, não é isso, Pedro? E a gente conclui com o treinamento das meninas. Né? Pronto. É uma ação que tem 2 momentos, podemos dizer assim. Tranquilo. Mas é uma ação apenas, uma única ação. É interessante a gente sintetizar, principalmente do ponto de vista da ação, porque senão a gente vai ter um plano de implementação muito complexo. E isso não é bom para a empresa, né? Porque se você já tem o dia a dia de vocês, você já tem as necessidades, as funções, as necessidades de fazer o trabalho, se a gente estabelece um plano de implementação com muitas atividades, com muitas necessidades que vocês vão ter, vocês não vão conseguir ter outras coisas para realizar na empresa. E a gente sabe que essa implementação é a implementação da solução que vai ajudar vocês. Mas o dia a dia da empresa também não pode parar, né? Vocês precisam realizar direitinho o que vocês já estão executando, tá bom? E a gente pensa muito nisso. A gente não quer aqui ser uma coisa a mais na empresa, mas quer estabelecer e trabalhar junto com vocês, ok? Pronto. Quem fica responsável por essa ação? Para monitorar, para acompanhar, para entender se está sendo alcançada. Vocês podem dizer aqui que eu já vou anotar. Talvez vá ser eu mesma, né? Que trabalho diretamente com o produto todos os dias. Acho que talvez seja eu que vá verificar se as promotoras realmente aprenderam o que foi passado e estão repassando para os clientes de uma forma adequada. Ótimo. Muito bem. Já está aqui o seu nome meio bonito. Rafaela. Certo? Onde que essa ação pode acontecer? Acredito que na própria cafeteria, né, gente? Isso. Logo mesmo. Própria cafeteria, concordo plenamente. Própria cafeteria. Eu coloco aqui na cafeteria, pode ser? Pode, tranquilo. Sim. E é muito bonito esse nome de vocês, viu? Cafeteria Bourbon. Show de bola. Qual o tempo que a gente vai executar essa ação? Acredito que não seja necessário mais do que 1 ou 2 encontros, talvez. Então, uma semana consegue fazer? Uma semana. Isso, uma semana. Acredito uma semana. É importante dimensionar é importante pensar essa atividade como um todo, né? Do momento que a gente entra em contato com a empresa, para claro, pedir até o momento final em que as final do treinamento são isso. Então, acho que uma semana é o ideal. Ótimo. Todas as ações, vocês precisam ver ela do ponto de vista macro, como é que ela vai ser, porque se nós não conseguirmos detalhar a ação, pode ser que ela não seja implementada porque a gente falhou em algum caso, tá bom? Então, pessoas, agora a gente vai, dando continuidade aqui a nosso plano, a gente vai precisar dizer como que essa ação vai acontecer, certo? Então, a gente vai pensar, a partir do ponto de vista da metodologia, como é que ela pode estar sendo realizada. Como é que vocês apontam? Talvez ela tenha esses 2 segmentos, né, como vocês já tinham mencionado, que é um segmento de ir atrás das promotoras, seja por terceirizado, seja pela própria empresa, a seleção dessas promotoras, e o segundo é a realização do treinamento. É exatamente isso, Pedro. Creio que o como seria pesquisar empresas que ofertem esse serviço, né, inicialmente. Eu acho que eu conheço até algumas. E, a partir daí, fazer, de fato, o treinamento, né, realizar o treinamento com elas. Não seria melhor pesquisar terceirizado, já especificar, porque aí ficaria mais fácil
de identificar. Objetivo, né? Prestadoras de serviço, talvez, também terceiro. Pronto. Então, aqui a gente vai fazer a pesquisa e depois vai realizar o treinamento, ok? Vocês já veem, já têm ideia de quanto que essa ação pode ser o custo dessa ação para vocês? Ou até quando vocês querem cobrir essa ação, né? Por exemplo, Pedro, a gente vai fazer essa pesquisa, não sabe ainda, mas a gente tem aqui um valor X para a execução dessa ação e não queremos passar disso. Pedro, como eu falei, eu conheço algumas empresas que fazem isso, conheço até algumas pessoas que poderiam realizar isso sem até necessitar da prestadora de serviço. Creio que sairia em torno de uns R$200, de R$100 por prestadora, sendo que teríamos que ver quantas empresas seriam, né? Isso seria o custo individual. Certo. Mas não seria a gente já colocar um valor geral, Rafaela, para a gente já ter uma noção desse impacto de uma forma mais macro? Então, talvez eu colocaria R$1.000. Vamos supor, 5 degustações, R$200. As duas promotoras, né? Ótimo. E esse valor é valor próprio da empresa, né? Vocês não vão pedir financiamento, nenhuma ajuda. Achei muito boa essa dica, porque aí a gente tem uma noção do quanto a gente está disposto a gastar nesse período de degustação, né? O nosso limite. Isso, essa ação, esse quesito do conto, ele é fundamental para esse plano de implementação, porque a empresa já vê até quando ela pode realizar essas ações do ponto de vista financeiro. Bom? Vamos para a nossa ação em si, que é a ação macro, né? A ação principal que está causando todo esse rebuliço aqui. Como que a gente vai poder realizar essa ação da degustação? Dividir o responsável, entender onde é que ela vai acontecer e o quanto que ela pode ser custeada. Mas primeiro a gente vai dizer por quê. Por que que nós estamos fazendo a degustação dos produtos? Pedro, eu acredito que vai ser justamente aquele para resolver o nosso problema prioritário, né? Como é a dificuldade em atrair clientes, então a gente vai realizar a degustação para atrair clientes. Atrair mais clientes, né? Além dos nossos. Vocês veem dessa forma ou vocês têm alguma outra opinião? Os demais? Tranquila. Eu acho que poderia ser isso que ela falou, sim, e também para apresentar o nosso produto para outros clientes. Para mim, eu vejo uma degustação como uma apresentação de produtos, né? Então, a gente pode botar os dois, né? Então, essa ação ela é necessária porque nós precisamos atrair mais clientes e apresentar os nossos produtos. É isso? Ok? Podem falar, Ok, sem medo. Ok, Pedro. Ótimo. Ok, Pedro. Quem fica responsável por monitorar essa ação? Monitorar, executar, ver como é que está dando certo, entender ela. Acredito que eu e Eva, a gente, como uma parte aqui mais da questão assim, do financeiro estratégico, acredito que nós duas poderíamos ficar com essa análise. Concorda, Eva? Tranquilo? Diana, eu penso assim, que no plano de ação passado, a gente tinha colocado a Rafaela, né, para estar acompanhando também, por conta que tem a questão da apresentação dos produtos, para ela estar ali monitorando, mas eu acredito que você e a Rafaela se encaixaria mais. Eu poderia ficar com a parte da mensuração, se vocês acharem que é ideal, para a gente dividir bem a nossa equipe, no caso, né? Ótimo, então. Show de bola. Bem analisado isso daí. Inclusive... Aí eu acredito assim, que a Diana pode ficar mais com essa visão gestora, né? Geral, de estar resolvendo alguma coisa que possa vir a acontecer e estar administrando as ações. A Rafaela mais com teor técnico, né? Que ela tem mais... Ela seria mais ligada aos produtos em si e a Diana com a ação em geral, né? Isso. Organizadora. Verdade, Eva. Verdade. Bacana isso, muito bacana mesmo. Porque dividindo a equipe, não fica pesado para ninguém, né? E aí cada um vai se colaborando, isso vai fortalecendo o espírito de equipe de vocês, que é muito importante, né?
Nós hoje temos os nossos colaboradores, mas eles precisam internalizar isso. Qual é o problema da nossa empresa? Como é que a gente está contribuindo para solucionar isso? Então, você fazendo essa divisão, consegue exatamente fortalecer esse vínculo de equipe. Onde essa ação vai ser executada? Nos estabelecimentos parceiros. Isso, vai ser nos parceiros, né? Nos locais parceiros. Isso é bacana que vocês veem já todo o encadeamento da ação. Estabelecimentos parceiros. E aí entra toda aquela gama de estabelecimentos que vocês pontuaram, né? Ou que vocês já estão com as parcerias estabelecidas. Vai ficar, para não ficar dividido, deixa eu só colocar aqui. Ok. Agora, quanto tempo nós vamos estar executando essa ação da degustação, né? Ela vai ser uma ação executada do ponto de vista curto, um prazo curto ou um prazo mais longo? Ela vai precisar ser bem encaminhada, ser bem desenvolvida? Como é que vocês analisam o desenvolvimento dela? Eu acho que dentro do prazo de 1 mês já dá para executar essa ação em vários locais, sim, já dá para a gente ter um retorno. Ok. Pronto. Como que a ação vai ser desenvolvida? A forma como ela vai ser desenvolvida, a metodologia? Pedro, eu estou em dúvida se no caso aí entraria basicamente o fluxograma que a gente fez. Seria basicamente isso? A forma como ela seria desenvolvida? O programa lá, ele é todo o processo, né? Toda a forma como desenvolve. Então, aqui a metodologia seria a aplicação do protótipo, talvez, né? Ou o passo a passo já pensado, idealizado, programado da degustação, tá bom? Então, eu posso até colocar aqui, passo a passo. Vocês entendem lá o protótipo como um fluxograma, como um desenho, como um passo a passo? Como é que vocês visualizam aquele projeto? Um fluxograma. Então, aqui a metodologia, eu posso dizer, é de acordo com o fluxograma de degustação? Mas, assim, entenda assim, esse fluxograma, eu acho que pode colocar entenda assim, quando você vê o fluxograma que ele tenta explicar o passo a passo da degustação, né? Perfeito, é isso mesmo. Vamos só ouvir a Rafaela aqui dando opinião e a Eva também, se quiser dizer alguma coisa. Não, basicamente era isso. Eu ia dizer que ele, talvez o como seria seguindo o passo a passo do fluxograma. Tá ok. Juntando um pouquinho o que cada um falou, entendeu? É isso, Eva. Porque como a gente já tem um fluxograma, então a gente já tem a ideia de como vai ocorrer cada ação, o momento que cada ação vai ocorrer. Então, como a gente já tem esse fluxograma para visualizar, acredito que a gente não precisa estar descrevendo aqui o passo a passo que já está lá, né? Ótimo. Essa é a ideia mesmo. Essa é a ideia, perfeito. Então, se a gente colocar que vai seguir o fluxograma, a gente já tem essa visualização de como é que vai ser feito. Perfeito. Quanto vocês acham que vão gastar, o quanto vocês podem gastar ou querem gastar nessa ação? Vai ter um gasto aí, né? Porque vocês vão preparar... Acho que a nossa gestora financeira que vai saber quanto é que a gente pode gastar aí. Preparar... A Rafaela propôs 1 mês, né? E também, como a gente está contratando ali as promotoras ali para uns 5 encontros, vamos colocar aí que a gente gaste uns R$500 a cada encontro, por exemplo. Se for 5 vezes 5... Eu acredito que a gente pode botar assim como limite uns R$3.000. Limite é 3 mil. Certo.
A degustação pode ir de 5 a 6 encontros, né? A gente também vai ter que... Ela vai durar, na verdade, um mês, né? Então, em um mês, vocês vão fazer só apenas 5 encontros, seis degustações. Então, vocês precisam pensar isso. Eu acredito que vocês vão 3 fazer mil reais... por semana. Se for 2 por semana, olha, já dá 8 encontros por mês, né? Mas aqui o Então, Pedro, eu queria saber se a gente pode mudar esse quanto de cima e talvez colocar R$ 200 por encontro. Enquanto a gente define esse encontro, a quantidade de encontros real que nós faremos, e a gente pode mudar depois, né? Pode sim, agora a gente não pode deixar de informar quantos encontros vão ser, porque senão a gente depois, por exemplo, se botar só R$ 200 por encontro, pode ser, a gente pode pensar que isso não foi mensurado, e aí depois, quando a gente for ver os outros indicadores, tiver algum problema, porque o planejamento, ele vai nos ajudar a pensar todos os detalhes, tá bom? Então, Não, o valor eu entendi, da ação Pedro. final vai ser entendido. Assim, Mas como é uma ação que ainda está ocorrendo a negociação com os parceiros, eu falei 5 porque nós temos 5 parceiros que já concordaram, mas a gente está em negociação com mais um, então pode ser que aumente para 6 encontros, né? Perfeito, é isso mesmo, você conseguiu captar a ideia do negócio. O que eu queria dizer é que a ação ela não pode ficar solta, ela precisa ser amarrada nos detalhes para que a gente não possa se perder por ela, tá ok? Rafael, eu tenho uma proposta aqui. Como a gente já fechou com 5 e estamos nesse impasse se vai ser 5 ou 6, e cada encontro custa 200, né? Então, acredito que a gente pode botar aí como limite máximo de gasto total os 1.200 mesmo. Se a gente não gastar os 1.200, vai ser os 1.000, entendeu? A gente bota só o limite, tá? A gente sabe que disso a gente não vai passar. Pelo menos a gente vai ter uma visão geral de quanto é que a gente pretende gastar com a degustação. Pronto, vou aqui atualizar de acordo com a nossa argumentação aqui, tá bom? Então, essa é uma ação que tem como valor final ter um gasto de R$ 1.200 próprio da empresa. Ok. E para a degustação? A Eva tinha falado 3.000, né? Isso, uns 500, estou calculando aqui uns 500 reais por encontro, né? Certo, é aquela pergunta que eu tinha feito. Então, em um mês, vocês vão realizar 6 encontros. É isso que você está pensando? De 5 a 6, aí eu estou colocando já o valor limite. Mais do que 6, a gente já decidiu que não vai ser. Okay. Para não impactar tanto nos custos da empresa, né? Show de bola. Não, perfeito, é isso mesmo. Então, fechamos aqui a ideia da ação da degustação dos produtos. Agora a gente vai finalizar o nosso plano de implementação fazendo uma análise aqui dessa última ação que nós indicamos para ele. Então, a gente vai entender agora por que é necessária a ação de mensurar as saídas dos produtos. Então, o que é que vocês acham da importância dessa ação, por que ela é necessária e por que vocês vão executar ela? Eu acredito que, assim, para ter uma percepção do retorno que a degustação vai trazer para a gente. Feita para perceber o retorno da degustação, da atividade ou da solução, né? Eu vou botar da degustação, mas fica entendido porque essa é a ação que vocês... Oi? Essa é a nossa ação principal. Indicada pelo protótipo, né? Então, pode ficar, assim fica claro para vocês, vocês conseguem visualizar bem, entender bem? Ótimo, muito bem. Quem vai executar essa ação? Quem vai monitorar? Quem vai fazer os indicadores? Quem é que vai ficar... Pode colocar a Eva. Eu fico responsável por essa parte. Eva, muito bem. Show de bola. Essa é a nossa amiga Eva.
Onde que ela vai acontecer? Vai ser na própria empresa, né? Porque a saída dos produtos vão sair de lá e o retorno também do que voltar da degustação. Então, eu não preciso estar em loco para fazer essa mensuração. Eu posso fazer do escritório mesmo da empresa. E o tempo? Vai ser o mesmo tempo de duração da degustação, né? Um mês. Um mês dá para fazer assim. À medida que as coisas forem acontecendo, isso vai estar sendo controlado. Deixa eu só pensar aqui com vocês e vocês pensarem também comigo. Então, se a gente vai executar a degustação durante um mês, certo? Esse resultado, essa mensuração, como você aponta, vai ser simultânea, né? Simultaneamente, você vai estar conseguindo comparar, perceber esse retorno. Então, será que não vai acontecer? Terminou a degustação e depois alguém vai trazer o voucher, ou também terminou a degustação, aquele voucher esse mês não tem mais validade? Como é que vai ser feito? Porque se você faz só durante um mês, pode ser que ela cause um retorno depois desse mês e você não conseguiu mensurar. A gente pode botar também que o pessoal vai ter um limite para usar o voucher, né? Pronto, isso mesmo. Então, aqui eu poderia colocar um mês e meio, pode ser? Poderia colocar até 2 meses, né? Porque, digamos que ele receba o voucher em março, ele tem até 30 dias para usar o voucher. Então, eu acredito que 2 meses. É o limite, né? Ótimo, ótimo. Como eu falei, é muito importante nós vermos esse plano e perceber os detalhes dele, porque é ele que, se a gente tiver alguma dificuldade de mensurar esse detalhe, no final também a gente vai ter dificuldade de ver o resultado. Então, é bom a gente até definir essa questão do tempo do voucher, para a gente poder fazer essa mensuração até nesse tempo hábil, né? Mesmo depois de tendo terminado a degustação, a gente já começar a ter o retorno desses clientes na nossa cafeteria. Perfeito, perfeito. Agora a gente vai dizer como que essa ação vai acontecer, a metodologia. Como é que vocês vão mensurar a saída desses produtos? Já que a Eva, que está responsável por isso, como é que você pensa que é possível mensurar essa saída, Rafaela? Eva, desculpa. Eu acredito que eu posso estar mensurando. É parecido, eu já disse. Posso estar mensurando na liberação dos produtos, né, ali com a pessoa do estoque. No momento que ele está liberando, eu já posso fazer as anotações dos produtos que estão sendo empregados, das matérias-primas, os produtos que vão ser empregados para a degustação. E após a efetivação, a entrega do voucher, as compras, posso estar acompanhando também com a pessoa do caixa, para saber quantos vouchers foram recebidos, daquele voucher, quantos produtos... Com a saída, né? Como foi a saída? A pessoa veio, usou o voucher, comprou mais alguma coisa. Então, eu acredito que com a pessoa do estoque e com a pessoa do caixa, eu vou conseguir esses dados, né? Porque para ter a liberação dos produtos, primeiro ele sai do estoque, né? Então, eu posso estar você vai fazer a gente estou compreendendo aqui que você vai fazer a análise do estoque para entender o que é que tem, o que é que está saindo mais, como é que está sendo feito isso, como também você vai acompanhar o caixa para ver o fluxo do caixa, aquele produto. Aí justamente isso, fazer essa análise do que saiu e do que entrou, para a gente ter essa percepção. Certo. Lá no caixa você consegue ver quantos cafés expressos saíram, quantos cappuccinos saíram, quantos pão de queijo saíram, não é isso? Isso. Pronto. Então, análise da saída dos produtos no caixa. Então, essa é a forma como vai acontecer essa atividade. E vai ser dispendiado algum custo dessa ação? O que é que vocês analisam? Eu acredito que essa totalmente... Eu já vou estar realizando o meu trabalho e os demais colaboradores também. Vai ser só uma questão de
de controlar mesmo, de usar o próprio software da empresa, algumas planilhas para dar um auxílio. Então, a gente não vai ter nenhum custo, não. Não vamos precisar contratar nenhum serviço para realizar isso, nem contratar software, porque a gente já tem. Perfeito, não, simplesmente é perfeito. Eu queria parabenizar vocês, né? Olha aí, já concluímos aqui essa nossa ferramenta, já isso aqui é um filho daqui do nosso trabalho, né? Um resultado disso que é o nosso trabalho. Perfeito. Então aqui a gente já tem o nosso plano de implementação completo, a gente conseguiu estabelecer quais são as ações, como é que elas podem acontecer, por que que elas são necessárias, colocamos os responsáveis e também quantificamos os custos. Ver esse planejamento estratégico, entender esses detalhes, é muito importante para a gente perceber como que as metas que nós estabelecemos estão sendo alcançadas, né? Através desse monitoramento. Esse é um resultado, mais um resultado que o projeto está realizando junto com vocês. A gente já está, como eu tinha dito, no 8º encontro, a gente vem de um caminho já de trabalho, executando desde o primeiro encontro, radar, depois fazendo o encontro dos indicadores, realizando o plano de ação a partir da priorização do problema. Vocês foram muito importantes em todo esse processo, tanto participando dos encontros macros, como também daqueles 2 encontros micros que nós tivemos dos grupos, dando a sugestão de vocês, ajudando outros empresários na solução dos problemas dele. Então, vejam, esse projeto acontece porque também vocês fazem parte, porque vocês também acreditam nele, vocês são muito importantes, eu não poderia deixar de agradecer vocês pela essa colaboração. Mas, para a gente finalizar o nosso encontro hoje, nós vamos precisar ir para um outro passo, que é exatamente fazer uma atualização do nosso plano de ação. Vamos fazer junto isso? Pedro, aproveitando que você fez esse pequeno comentário, como a gente está fazendo essa reunião, né, por videochamada, aqui está chovendo muito e caiu a energia do local onde eu estou. Se por um acaso eu não puder participar até o final da reunião, eu peço desculpas. Quero agradecer a sua atenção. Minha bateria do celular está em 13%. Eu vou tentar procurar aqui um carregador portátil, mas se por um acaso eu não encontrar, quero agradecer por toda a apresentação e por todo o auxílio que você está nos dando. Obrigado, Rafaela. Não, inclusive isso, a gente consegue perceber a sua importância na empresa e o quanto você tem se esforçado para a gente caminhar juntos, né? Muito obrigado também, agradeço. Vamos então aqui estabelecer o nosso plano, dar uma olhadinha no nosso plano. Então, vocês têm aqui algumas ações, eu quero perguntar para vocês, essas ações, quais foram as que já foram implementadas, as que deram certo, as iniciadas, se tem aqui alguma ação atrasada, porque não é interessante que vocês planejem algo e esqueçam, né? E a atividade, a ação, fique pendente por alguma coisa. Então, não é importante isso. Visitar o plano, já é a 3ª vez que nós estamos vendo essa ferramenta, é exatamente para nos ajudar nisso, em aquilo que a gente elaborou, fazer a execução, já tentar mensurar a importância dessa execução. Tá ok? Vocês já podem me dizer quais são as que foram iniciadas. A gente colocou aqui de aceita um bocadinho, que ela foi iniciada. Essa ação está dando certo? Ou vocês acham que essa ação não é uma ação mais necessária, não precisam mais dela? Como é que vocês analisam ela? Vou aqui olhar as iniciadas, depois a gente vai para as não iniciadas. Tranquilo, Pedro. Em relação a Aceita um Bocadinho, eu acho que nós já iniciamos, né, como você está vendo aí no plano de ação, e acredito que ela está tendo uma boa aceitação, né? Ótimo. Nós discutimos muito em relação a isso e vimos que a aceitação dela está sendo fantástica em relação a isso, que é uma forma dos nossos clientes conhecer aqueles produtos que não estavam saindo, né? E a gente está vendo uma boa aceitação. Muito bem, muito bem. E a ação do programa de indicação, que também já foi iniciada, está dando certo? Vocês precisam rever alguma coisa? Ou ela já não é mais necessária para que vocês possam tirar aqui do plano? Como é que vocês analisam ela? Desculpa, Pedro, você pode repetir a pergunta? Sobre qual? Achei que a gente... É sobre a ação já iniciada do programa de indicação.
vocês falaram aqui que ela já está iniciada. Eu quero saber como é que ela está acontecendo, se está dando certo, se já aponta algum resultado, ou ela pode, inclusive, ser uma ação iniciada, mas que vocês não precisam mais dela, né? Ela já não tem mais tanto interesse para continuar no plano. Eu acredito que talvez com a degustação ela não vá se tornar tão importante, mas até de fato a degustação ocorrer, eu não tenho certeza se chegou o momento ainda de abrir mão dessa iniciativa. É importante sempre visitar o plano. Então, terminou a degustação, você já visita aqui o plano para poder estabelecer. Então, vamos Falando aqui no para... plano, Pedro, esse primeiro que é a parceria já tá quase finalizado, né, na verdade? É isso mesmo. A gente agora vai para as ações que ainda não foram iniciadas, que estão elencadas aqui. Mas essa primeira ação já é uma ação implantada, né? Já foi iniciada. Ela não foi finalizada ainda, né? Mas já está em processo de finalizar. Mas ela, inclusive, está acontecendo a todo vapor, está dando muito certo. Não é assim? Agora, aqui, dicas de livros e produtos. Como é que vocês veem essa ação? Uma ação que vocês colocaram aqui, que é aquela, né, quando a gente tinha discutido, né, vocês já iam apontar alguns livros para os clientes de vocês, para fortalecer esse vínculo, porque aí na cafeteria vocês têm espaço de leitura. Como é que vocês veem essa ação, se ela foi iniciada, se ela deu certo, ou se ela não é necessária? Pedro, utilizando a dica que você deu, deixa o Rafael falar melhor. Diga lá, Rafael. A gente iniciou essa ação, a gente fez uma curadoria de livros e a gente criou posts no Instagram. A gente percebeu que foi muito interessante o retorno, gerou um engajamento muito bom nos nossos canais digitais, inclusive clientes sugerindo outros livros, né, compartilhando da própria do acervo que eles têm de livros. Então foi uma ação com muito êxito que a gente considera que tem que continuar. Show de bola. Perfeito, perfeito. Inclusive vocês tinham a ideia, né, de conversar com os autores regionais para ter mais pertencimento. Isso é muito bacana. Eu gostei dessa ação também quando você elabora, porque eu gosto muito de literatura, de livro. Eu também sou apaixonado e eu acho que vai dar certo. Vai casar muito com a ideia do café, né? Da experiência com café. Porque quem é que não gosta de café, né? Então, só para que a gente possa perceber melhor o andamento da atividade, aqui no plano, vamos aqui fazer uma alteração nessa nomenclatura dos status, pode ser? Então, por exemplo, essas que já estão iniciadas, inclusive que já estão perto de ser finalizadas, vamos colocar em andamento, tá bom? Beleza? Tá ótimo, Pedro. Ok, Pedro. Vejam comigo se eu estou colocando no local certo, que é isso que vocês estão executando. Eu entendi que essa da parceria é uma ação que está em andamento, ok? Já quase finalizando, já. Certo, aí a gente bota em andamento, quando vocês finalizarem, vocês colocam concluída, ação concluída, tá ok? Ok. Pronto. O aceito um bocadinho também é uma ação em andamento, não é isso? Isso. Ótimo. Pronto. O programa de indicação também é? Em andamento. Isso. Vou só duplicar aqui, porque acelera o processo. Não tem que duplicar. Ok. E essa dos livros também? Não é? Ela já está em andamento, apesar de não ser ainda da forma que a gente gostaria, né? Que seria ao vivo, realmente ela já está dando bons frutos. Então, vamos agora ver aqui essa análise da degustação, dessa ação da degustação, que a gente tinha estabelecido aqui no plano, mas que a gente também colocou no nosso plano de implementação, porque ela é uma ação que veio do protótipo, não foi? E vocês apontaram ela aqui. Aqui ela está do ponto de vista mais geral, né? Que inclusive aqui não tem custo, aqui não tem, por exemplo, a metodologia, como ela vai acontecer, que isso vocês apontaram no plano de implementação. Como eu disse, o plano de implementação é mais detalhado, é um planejamento estratégico que tem um teor de mais informações que a gente precisa
fazer com que ele acompanhe o dia a dia da empresa. Sobre essa ação, que ainda não foi iniciada, mas lá a gente já colocou no nosso plano de implementação que ela já está para começar. A gente pode deixar aqui ainda não iniciada? Isso, Pedro, porque assim, a partir desse encontro que a gente está tendo hoje contigo, a gente já tem essa visualização geral do plano de implantação. E assim que a gente finalizar aquela etapa lá das parcerias, a gente já vai iniciar essa com base no plano de implantação que você repassou hoje para a gente, que a gente conseguiu construir juntos, né? Pronto, perfeito. Então, ela perfeito. ainda continuou como não iniciada, mas acredito que em encontros futuros a gente já vai estar em andamento, porque a intenção é a gente colocar em breve, né, em ação. Ótimo, ótimo, muito bem. Então é isso, pessoas, né? Mais uma vez, parabéns para vocês, conseguimos finalizar aqui o nosso plano e essa era a segunda ferramenta que nós iríamos trabalhar hoje, tá bom? Vimos o plano de implementação, o 5W2H, e agora vimos o plano de ação, né? Diante de todas as atividades que nós já realizamos. É importante, como a gente sempre vem destacando em cada encontro, vocês sempre fizerem uma análise daqueles indicadores que nós apontamos, né? Sobre o faturamento bruto, sobre os custos variáveis e sobre as pessoas ocupadas, porque elas vão dar o índice de produtividade de cada pessoa. E eles são muito importantes que vocês sempre façam a análise dele, visualizem ele para entender a que pé a empresa está, se está avançando, se não tem um avanço, se está parado, ou até mesmo se houve uma regressão. Então, analisar os indicadores sempre é muito importante. E eu queria aqui finalizar o nosso encontro com uma notícia maravilhosa, né, que a gente recebeu nos últimos dias, que é a chegada da vacina aqui no Ceará, né? Fortaleza, inclusive, já iniciou o processo de vacinação, enche a gente de esperança, de alegria, porque a gente pode, inclusive, estabelecer as nossas metas, os nossos trabalhos sem medo, porque a gente pode... É certo que a vacina não é a resolução final, ainda tem muita coisa para acontecer, né? Todo mundo se vacinar, ter um tanto X de população vacinada para a gente arregaçar as mangas mesmo, abrir as portas do nosso comércio. Mas essa notícia nos enche de esperança e de alegria, e compartilhar isso é exatamente fazer com que a gente possa ter muito êxito, ter muito sucesso nos nossos trabalhos, tá bom? Mas eu estou disponível para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiver mais alguma informação que desejam, pode entrar em contato comigo para que a gente possa sempre fortalecer esse nosso diálogo, esse nosso vínculo. Vocês disserem alguma coisa para finalizar? Só agradecer mesmo, né? Porque assim, a partir desse encontro de hoje, a gente vê que cada encontro está sendo uma evolução, né? E tudo tem um desencadear, tem um porquê. E para a gente está sendo muito bom, a gente não está se perdendo nesses encontros, porque sempre a gente consegue recapitular o que já fizemos e até essa questão de atualizar o plano de ação facilita as nossas... a gente saber o que a gente tem que fazer. Então, é só mesmo agradecer e repassar, né? Falar para você que a gente está bem atento a essas questões de mensurar os indicadores que você pediu. Viu? Ótimo, que bom. Exatamente. Que bom, A gente está, só para complementar aí a fala da Eva, a gente está numa fase de construção. É isso que a cafeteria está nesse momento, né? Construindo uma nova fase dela. Muito obrigada, tá, Pedro, pelas suas contribuições de hoje. Obrigado, Diana. Muito obrigado. Então, eu queria agradecer ao Rafael, a Rafaela também pela presença aqui, a colaboração. Obrigado, Pedro. Então, até mais. Fiquem com Deus. A gente retorna no próximo encontro, se Deus quiser. Até mais. Pedro. Até a próxima.